6. A casa na árvore. Nosso primeiro vídeo começa com um homem que decide passar a noite completamente sozinho em um lugar isolado. Uma casa na árvore, no meio da floresta. Elevado do chão e cercado por escuridão por todos os lados, o local parecia perfeito para quem buscava silêncio absoluto e distância de qualquer sinal de civilização. Durante horas, nada acontece. A floresta segue seu ritmo normal, com sons distantes e aquele silêncio típico da madrugada. Tudo parecia sob controle. Mas por volta da meia-noite, a atmosfera começa a mudar. Ruídos estranhos passam a ecoar lá embaixo, no chão da floresta. Ele acredita que pode ser apenas algum animal se movendo entre a vegetação, algo comum em áreas assim. Só que os sons não desaparecem, eles ficam mais próximos, mais frequentes e muito mais desconfortáveis. O que se ouve não parece mais barulho de animal, é algo confuso, uma mistura perturbadora de choro com risadas abafadas, um som que simplesmente não faz sentido naquele contexto. Tomado pelo medo, o homem pega uma lanterna e aponta para o chão da floresta, tentando entender de onde aquilo vinha. Madalé, nè, madalé ho. Ơi. Chip hàiแล้วผมโดนหลอกเนี่ยมึงใครเนี่ยเฮ้ย E então ele vê. Caminhando lentamente abaixo da casa na árvore, surge uma figura com a aparência de uma garota. Ela se move de forma estranha, produzindo exatamente aqueles sons inquietantes, uma combinação de lamento e riso que causa arrepios imediatos. Não há correria, não há ataque, não há explicação. A figura simplesmente continua andando, desaparecendo na escuridão da floresta. O que aconteceu depois nunca foi esclarecido. Não se sabe se aquilo era uma pessoa, uma encenação muito bem feita ou algo muito mais perturbador. E é justamente essa ausência de respostas que faz esse encontro permanecer na nossa mente. 5. A figura na floresta do Oregon. Alguns anos atrás, em 2022, um vídeo extremamente curto começou a circular no TikTok. Ele foi publicado por uma conta anônima, sem ligação com nenhum criador conhecido, sem marca pessoal e sem qualquer explicação mais detalhada. O título era simples, mas assustador. Encontro misterioso na floresta assustadora do Oregon. À primeira vista, o vídeo parece comum demais para chamar a atenção, mas o que ele registra nos poucos segundos de duração foi o suficiente para deixar muita gente desconfortável. Hey, look, there's a treehouse. Is that somebody on the property? Where? I don't see Right there. Right there. I don't see. Is that? Who is We need to go from a pop-up. Maybe it's those tweakers. He is down on his knees. What? He is. Então, quase escondido entre as sombras, algo aparece. Uma figura completamente escura, difícil de distinguir, parada entre as árvores. No começo, elas não conseguem entender direito o que estão vendo. A silhueta parece se mover de forma estranha, quase desconexa, até que, sem qualquer explicação, a figura se ajoelha lentamente no meio da floresta. O momento é rápido, mas profundamente perturbador. Não há aproximação, não há som claro, não há reação além do choque imediato. E assim como começou, o vídeo simplesmente termina. Não existe continuação, nenhuma atualização, nenhuma explicação posterior. Nunca ficou claro o que era aquela figura, como ela chegou ali, ou se as mulheres chegaram a sair do carro depois disso. Tudo o que resta é a imagem escura de algo ajoelhado entre as árvores e o silêncio. Não saber o desfecho deixa tudo ainda mais perturbador. 4. Algo está encarando.
Em 2023, outro vídeo curto e perturbador surgiu no TikTok, publicado por outra conta anônima pertencente a um homem identificado apenas como Chris. O clipe tinha menos de 1 minuto e um título simples, mas extremamente inquietante. Está me encarando. Não havia introdução, explicação ou qualquer contexto, nenhuma descrição detalhada, nenhum aviso, apenas o vídeo. A gravação começa em meio a uma escuridão quase total. Chris está parado em um local isolado, que parece ser o meio do nada. Não há casas, postes, estradas visíveis ou qualquer ponto de referência. Só a noite fechada ao redor. O silêncio é pesado. Dá a sensação de que aquele lugar está vazio, mas ao mesmo tempo não completamente. It's staring at me. It followed me home from the gifting rock. It's about 1 o'clock in the morning right now. I think I don't know what to do. But it followed me home and it is absolutely staring at me right now. Do meio do breu, um par de olhos aparece refletindo a luz da câmera. Os olhos não piscam, não se movem, ficam fixos, encarando Chris de forma direta. Não há corpo visível, nenhuma silhueta clara, apenas os olhos. Eles parecem próximos o suficiente para causar pânico, mas distantes demais para serem identificados. Não dá para saber se é um animal, uma pessoa ou algo completamente diferente. E então, o vídeo termina, sem explicação, sem desfecho, sem qualquer atualização posterior. Nunca ficou claro o que Chris viu naquela noite, quão perto aquilo realmente estava ou o que aconteceu depois que a gravação foi interrompida. Mas aparentemente, ele conseguiu chegar em casa ileso, pois outros vídeos foram postados na rede social dele. Inclusive, ele postou outro vídeo bem assustador, mas dessa vez eu acho que dá para saber o que é que está encarando ele. Nesse vídeo, descartando a possibilidade de ser alguém fantasiado, fazendo uma pegadinha ou algo do tipo, acredito que seja um urso, pois, pelo que pude perceber, ele mora em uma área bem isolada e já gravou alguns vídeos de ursos na floresta. Mas mesmo assim, não deixa de ser assustador. E igual ao caso anterior, é exatamente isso que torna o vídeo tão perturbador, porque alguns encontros não assustam pelo que mostram, mas pelo que deixam em aberto. 3. O acampamento. John Hodges, criador do canal John Hodges, Anything Outdoors, é conhecido por compartilhar experiências de camping bem imersivas, sempre valorizando a simplicidade de estar em contato com a natureza. Seus vídeos costumam passar aquela sensação de paz, silêncio e isolamento que muita gente procura quando quer fugir do caos do dia a dia. Mas numa dessas noites aparentemente comuns, algo saiu completamente do controle. All right, I guess I'm out here, a little solo camp this weekend. Got my pups with me though, keeping me company. They're laying by the fire. I don't know if you can see them. They're pretty close to the fire though. They're enjoying it. My little can up. No, you can't see these woods right now. You've seen this spot before. If you watch my videos, it's my back pond back here. And it's a nice spot. I'm blessed to have it to come to. A lot of people don't have that. And enjoy yourself. Naquela noite, John decidiu acampar sozinho em um lugar que já conhecia muito bem, um ponto perto do lago que fica nos fundos da propriedade. Ele não estava totalmente só. Seus cães estavam com ele, deitados próximos à fogueira, aproveitando o calor enquanto ele montava o acampamento, como fazia tantas outras vezes. John aproveita para reforçar uma mensagem que sempre repete nos vídeos: sair de casa, aproveitar o mundo lá fora, respirar ar puro e valorizar esses momentos simples da vida. Só que aquela calmaria não durou muito. Conforme a noite avançava,
algo começou a mudar no ambiente. Something out there. He'll be all right. He's all right. Sem motivo aparente, John passa a sentir que existe algo além da luz da fogueira. Uma sensação estranha, difícil de explicar, como se algo estivesse ali, observando, escondido na escuridão da mata. Ele tenta manter a calma, fala baixo com os cães, tentando tranquilizá-los, e talvez tranquilizar a si mesmo também. Em alguns momentos, ele chega a dizer que está tudo bem, mas a sensação não vai embora. Pelo contrário, quanto mais o tempo passava, mais forte ficava a impressão de que ele não estava sozinho. A parte assustadora é que estava tudo em silêncio na floresta. Mas assim que ele percebe que tem algo errado, os animais no entorno começam a fazer barulho. O que deveria ser uma noite silenciosa e relaxante se transforma em uma vigília tensa, onde cada som da floresta parece carregar um peso diferente. Nada chega a acontecer de forma explícita. John e os cães não sofrem nenhum ataque. Ninguém se machuca. Ainda assim, a pergunta fica no ar. O que exatamente estava ali, escondido além da luz da fogueira? A resposta nunca veio. O acampamento terminou sem explicações, mas aquela noite ficou marcada. É o que eu costumo dizer. Às vezes não é o que aparece que mais assusta, e sim aquilo que permanece invisível. 2. A noite errada no lugar errado. Dina é uma criadora de conteúdo conhecida por registrar sua rotina vivendo em uma van, viajando por regiões isoladas e selvagens do Alasca. Seus vídeos normalmente mostram paisagens impressionantes, estradas vazias e aquela sensação de liberdade que muita gente sonha em ter. Mas uma mudança de planos, feita quase no fim do dia, acabaria levando Dina para uma das noites mais desconfortáveis da sua jornada. Era outubro quando ela decidiu acampar nas proximidades do antigo Igloo Hotel, um ponto bastante conhecido da região. O local está abandonado desde os anos 1970 e carrega uma fama pesada, inclusive com histórias antigas envolvendo ursos pardos. Só que, ao chegar lá, Dina descobriu que toda a área estava completamente bloqueada. Com a luz do dia se esgotando e sem muitas opções, ela tomou uma decisão de última hora. Faria um stealth camping em um cemitério ortodoxo russo, em Anchorage. Sem pesquisar muito sobre o lugar, apenas entrou, estacionou e começou a gravar. So this is a Russian Orthodox cemetery. I've never been to one of these before, but they have the coolest, I shouldn't be saying cool,
I'm like surrounded by a bunch of dead people right now, and I'm saying their little tombstones are cool. Oh God. Enquanto caminhava entre os túmulos, ela comentava sobre o local, dizendo que nunca tinha estado em um cemitério daquele tipo antes. As lápides eram diferentes, cheias de detalhes, e num primeiro momento ela até achou tudo muito legal, apesar de admitir que talvez não fosse exatamente a palavra certa para descrever aquilo. Mas conforme a noite caía, algo começou a mudar. You guys, I'm not making this up right now, but there's a light in front of the church, and when you walk past the light, it turns on. I know, because I walked over there 2 times to look at the cemetery, and now I'm in my car, and it's flicked on 2 times. Gina percebeu uma luz próxima à igreja do cemitério. O detalhe estranho era que essa luz parecia acender sozinha toda vez que alguém passava por perto. Ela explica que tinha caminhado até lá 2 vezes antes e em ambas a luz se acendeu automaticamente. Até aí, poderia parecer algo comum, só que não havia vento algum, e ela já tinha ouvido barulhos estranhos vindos da vegetação enquanto andava entre as sepulturas. Quanto mais ela observava, mais desconfortável ficava. There's no way I'm gonna be able to sleep tonight here. I'm gonna try, though. I do not like how that light keeps turning on and off. I'll show you what I'm talking about. There's a light that lights up the front of the church. And there it goes. It's turned on twice since I've come back. What do you think it is, guys? Do you think it's animals or wind, or do you think it's ghosts or spirits? Because this cemetery is haunted, and it's known. Oh my God, it just came. You guys, I am actually getting kind of scared. I don't ever get scared of stuff like this, but what the heck? You guys. Right as I started talking about spirits, the light turned on again. E então, acontece de novo. Bem no momento em que ela começa a falar sobre espíritos, a luz se acende mais uma vez. Dessa vez, o tom dela muda completamente. Gina admite que está realmente ficando assustada. Ela mesma diz que não costuma se impressionar fácil, mas aquilo estava mexendo com ela de um jeito diferente. Buscando se distrair, ela começa a pesquisar sobre aquelas estruturas coloridas que viu espalhadas pelo cemitério. I decided to Google what the name of those colorful boxes are. They're not tombstones, and they actually call them spirit houses. How cool is that? But how not cool is it, right when I was Googling about the spirit houses, the light in front of the church turned on again. Are the spirits trying to say something, you guys? Seriously. Should I leave or stay? I mean, I feel safe in my 4Runner. I think. I do not want to see that light turning on and off all night, though. I'm gonna go crazy. Gina começa a se perguntar se deveria ir embora ou ficar. Apesar de estar dentro do veículo e teoricamente segura, a ideia de passar a noite inteira com aquela luz piscando não parecia nada agradável. Ela então admite algo importante. Não tinha pesquisado absolutamente nada sobre o cemitério antes de parar ali.
Aquela escolha foi totalmente impulsiva, causada pelo cancelamento do plano original no Igloo Hotel. Okay, I really haven't researched much about this cemetery until right now. Obviously, our plans from earlier got a little messed up. I was gonna be camping at the igloo. So this was a quick, last-minute change of plans. Well, I just learned that this cemetery is one of Alaska's most notorious locations for paranormal activity. I cannot make this up. I did not know that until right now. Oh my God. Ao pesquisar melhor, vem o choque. Aquele cemitério é considerado um dos locais com maior histórico de atividades paranormais no Alasca. A partir desse momento, o medo fica evidente. I feel like I have to stay because I committed to it, but your girl is scared. I do not like that light coming on and off. It's not even windy outside. I do not want to be around paranormal activity. Okay? Well, I guess I shouldn't. Oh my God, it won't stop turning on and off. I do not like this, you guys. Oh my, like, this freaking light, it will not stop. Em certo ponto, ela chega a dizer que talvez tenha que virar a noite acordada, porque dormir ali parecia impossível. Every tiny little noise is freaking me out at this point. And that damn light will not stop going on and off. I'm gonna have to just ignore everything and try to lay down and fall asleep. Oh, jeez Louise. Why do I do this to myself? It's only one night, Gina. One night. That's it. Do you guys remember earlier when I said something about getting terrorized and stalked by the spirits? Yeah, maybe I shouldn't have said that. Dumb, Gina. Very dumb. Cada barulho, por menor que fosse, passa a assustá-la. A luz simplesmente não para. Mesmo assim, ela tenta se convencer a descansar. Mas, por precaução, toma uma decisão incomum. Ela não coloca as cortinas blackout da van. Caso precisasse sair correndo no meio da madrugada, não queria perder tempo desmontando tudo. Gina admite estar surpresa com o próprio medo. Ela achou que só estacionaria, daria uma volta rápida e dormiria. Mas descreve uma sensação clara de presença ao redor da van, algo que ela diz não parecer nada agradável. Na manhã seguinte, pouco depois das 7 horas, ela já estava indo embora. O alívio na voz é evidente. Pode ser que a luz esteja apenas um defeito elétrico, ou isso está sendo causado por animais. Mas também não dá para ignorar o timing exato dos acontecimentos, sempre coincidindo com as falas sobre espíritos. Mas o que realmente aconteceu naquela noite, isso, a Gina nunca deixou totalmente claro. E o mistério permanece. Definitely feeling a presence around me. Not really pleasant, unfortunately. O acampamento no frio extremo. O criador por trás do canal Sort of Interesting é conhecido por testar equipamentos ao ar livre de forma calma e metódica, sempre colocando o foco na experiência real de sobrevivência. Nada de sensacionalismo, só natureza, equipamento e resistência. Mas nem mesmo ele estava preparado para o que aconteceria naquela noite. And the trouble I've got here is the tree cover is so spindly that once daylight hits, or if somebody comes past in the small hours with a torch, they're going to see a tarp and that unnatural tall square shape standing out a mile away in here.
Em uma noite extremamente fria, ele decide fazer seu primeiro acampamento em condições abaixo de zero, em um local isolado que já conhecia. O objetivo era simples: testar um novo saco de dormir próprio para inverno rigoroso. Enquanto a neve começava a cair com mais força, ele se apressou para montar um acampamento discreto, bem baixo, sem lona por cima. A ideia era não chamar atenção em meio às árvores finas da região. Segundo ele, qualquer estrutura muito visível poderia denunciar sua presença caso alguém passasse pelo local durante a madrugada. Então, já posicionado em seu abrigo principal, ele começou a organizar os isolantes térmicos no chão, tentando criar uma barreira entre o corpo e o solo congelado. Mas foi justamente nesse momento que a noite começou a dar errado. Ainda ajustando o local onde dormiria, ele percebe algo se movendo à distância. Um ponto de luz, depois movimento. A sensação imediata é de que havia alguém andando por ali, algo totalmente inesperado para um lugar tão isolado. E é nesse momento que o tom muda. This was the moment the first drama of the night happened. Somebody over there, there's somebody over there. What is going on here? There has been somebody walking around out there. Unfortunately, I've waited and waited, and you can see the snow started to collect and actually gather on the bivvy and tarp now. And I can't do this in total darkness, so might as well just put the light on and go for it. I don't know if anyone's out there or not. If I've been spotted, I've been spotted. I'll keep my ear out. Obviously, I'm going to hear a lot of noise if somebody approaches the camp tonight. Após esperar por um tempo tenso, com a neve se acumulando sobre o abrigo, ele decide acender a luz para terminar a montagem. Sabia que isso poderia denunciá-lo, mas ficar no escuro já não era uma opção. Ele deixa claro, se alguém se aproximasse, ele ouviria. Pelo menos era o que esperava. Pouco tempo depois, a situação piora. Ele vê outra luz, dessa vez, muito mais próxima. Ao olhar para o chão coberto de neve, encontra algo que confirma seus medos. Pegadas claras levando diretamente até o acampamento. Não eram antigas. Estavam bem ali, visíveis, recentes. Anyway, this was when the second drama happened, when I knew that I'd seen a light. I've got absolute footprints leading right towards me. I mean, it's continued snowing, but there, yeah. There, you saw that absolute clear. Oh, I hope that's on the camera. As luzes continuam aparecendo de tempos em tempos, sempre apontando na direção dele. Para piorar, ele percebe um erro grave. Suas próprias pegadas na neve formavam um caminho perfeito até o local onde estava escondido. Alguém poderia segui-las facilmente. Every now and then, they just catch directly towards me. Luckily, the lights didn't get that close to me, and that was one of my concerns. I didn't really think before setting out in an area like this that, of course, I was going to leave big snowy footprints that led right up to my location, basically. Atenção, o frio intenso e o tempo parado fazem o corpo começar a perder calor. Os dedos ficam dormentes, a concentração cai e o medo começa a pesar ainda mais. So that's been far from ideal, because I've spent so long carrying down, waiting for the lights to pass by. And that's why I'm now on much dimmer lights here, just in case. But I've been so stationary for so long, I've lost all of that body heat that I built up, walking through the snow, carrying all the weight of my gear. And it's also given me a lot of distraction, and I haven't realised just how cold my fingers have gone. Ele troca a lanterna principal pela luz do celular, mantendo o equipamento essencial sempre à mão. Mesmo tentando se manter racional, ele admite que começou a ficar realmente assustado. As luzes constantes prejudicaram sua visão noturna, fazendo com que a escuridão ao redor parecesse ainda mais ameaçadora. Just going to swap to just the phone light because I want to make sure that I've got my head torch on me at all times from now on, just in case. I started to get a little bit spooked then as I was talking and obviously being dazzled. My night vision's basically zero as I look into the bright lights. Por volta das 3 da manhã, ele acorda tremendo de frio. A temperatura já estava entre -1 e -2 graus. Ao se mexer, percebe que escorregou para fora dos isolantes térmicos durante o sono, ficando em contato direto com o chão congelado. Pouco depois das 4 da manhã, enquanto se preparava para esquentar água e tentar se aquecer, um novo som corta o silêncio da floresta. Um barulho distante,
mas próximo o suficiente para causar arrepios imediatos. What was that? It's not very far away, and that I do not like. Ele para, escuta e espera que seja apenas uma raposa, mas o som não ajuda, só aumenta a sensação de desconforto. Foxes. Foxes. Oh, I hope that's foxes. Listen. That has given me goosebumps even more than the -2 degrees we're facing. Oh, please let that be foxes. So, as I was about to say before that horrifying interruption, it's now well after 4 a.m. So my intended alarm was 5 a.m. So we're not far from that, so it's not worth trying to get back to sleep in my humble opinion. A essa altura, ele já sabe que não vai conseguir dormir novamente. Decide esperar o amanhecer acordado, focando apenas em se manter aquecido. Apesar do medo, alguns pequenos confortos ajudam. O saco de dormir, o calor do fogareiro e a chama dançando enquanto a água ferve. Ele reflete sobre os erros cometidos e aprende, da forma mais difícil, a importância de testar equipamentos perto de áreas conhecidas antes de se aventurar em condições extremas. Quando finalmente consegue desmontar o acampamento, tudo está congelado. Parte do equipamento gruda no chão, endurecido pelo gelo. Sem alternativa, ele embrulha alguns itens no isolante e literalmente o segura junto ao corpo enquanto se afasta do local. O que exatamente se movia naquela floresta naquela noite nunca ficou claro. As luzes eram de outras pessoas? As pegadas pertenciam a alguém que realmente se aproximou? E os sons eram apenas animais? Nada foi confirmado. Ainda bem que no fim das contas, tudo terminou sem ninguém se machucar. Mesmo com os sons estranhos, as luzes aparecendo do nada e aquela sensação constante de estar sendo observado, ele conseguiu manter a calma e sair dali em segurança. Se você curte esse tipo de conteúdo e quer continuar explorando encontros inexplicáveis como esses, já se inscreve no canal e ativa o sino. Até o próximo episódio.